Já aconteceu com você, de acordar com a mente cheia, o coração pesado e aquela sensação de que o dia já começou errado? A boa notícia é que isso pode mudar, e não estamos falando de mágica ou fórmula secreta, mas de algo real e poderoso, a presença do Espírito Santo. Quando você convida o céu para entrar na sua manhã, tudo muda. O caos dá lugar à paz interior, a confusão cede espaço à direção divina, e até mesmo as lutas ganham um novo sentido. É comum começar o dia no automático, celular, café, notícias. Mas e se antes de tudo isso, você se conectasse com a fonte da sabedoria divina? E se a primeira voz que você ouvisse fosse a do Espírito Santo, guiando cada passo com clareza e amor? Essa pequena escolha, uma oração poderosa ao amanhecer, pode transformar não somente a sua rotina, mas toda a sua vida espiritual. Aqui, você não encontrará frases prontas ou promessas vazias. Vai encontrar um convite sincero para viver um relacionamento profundo com Deus. Um devocional que vai te lembrar que você não está sozinho, que a promessa de Jesus continua viva e que existe sim um Consolador, pronto para te conduzir com sabedoria e força espiritual. Ele quer caminhar com você e a escolha de abrir essa porta começa agora. Então respira fundo, abra o coração e se prepara. Porque se você der esse primeiro passo hoje, vai experimentar comunhão com Deus como nunca antes. Vamos juntos descobrir como uma simples oração da manhã pode ser o ponto de partida para um crescimento espiritual extraordinário. Oremos. Espírito Santo, venha inundar meu coração com a tua presença neste novo dia. Guia meus passos, ilumina minha mente e acalenta minha alma. Que eu sinta a tua direção divina em cada decisão, e que a tua paz interior reine sobre mim. Que a tua força espiritual me sustente diante dos desafios que surgirem. Senhor, ajude-me a manter a comunhão com Deus em todos os momentos, não apenas na oração da manhã, mas durante todo o dia. Que a minha vida espiritual se transforme e cresça, produzindo frutos do Espírito em abundância. Ensina-me a ouvir tua voz com sensibilidade e a agir conforme a sabedoria divina que só tu podes oferecer. Hoje, eu escolho caminhar com fé cristã, confiando na promessa de Jesus e na proteção divina que me cerca. Que o teu amor seja meu escudo, e a tua presença constante, meu conforto. Que eu possa ser um canal de bênçãos para os outros, vivendo com intimidade e alegria na presença de Deus. Em nome de Jesus, amém. Jesus sabia exatamente o que enfrentaríamos neste mundo, dias difíceis, dúvidas, incertezas. Por isso, antes de voltar ao Pai, ele fez uma promessa poderosa: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João, capítulo 14, versículo 16. O Espírito Santo não é uma força distante, é uma pessoa, viva e presente, enviada para andar conosco todos os dias da nossa jornada espiritual. Receber essa promessa é mais do que um ato simbólico, é como abrir os olhos para uma nova realidade. O Espírito Santo veio para nos fortalecer, consolar, ensinar e nos ajudar em tudo. É o guia que nos conduz com sabedoria divina, mesmo quando tudo parece sem direção. É como ter um amigo fiel que sussurra ao coração: não desista, eu estou aqui. Muitos vivem a fé cristã como se estivessem sozinhos, tentando acertar na força do braço, acumulando culpa e cansaço. Mas Jesus nos oferece outra forma de viver com leveza, paz interior e força espiritual vinda do alto. Viver com o Espírito Santo é experimentar transformação espiritual contínua, uma renovação diária que gera o fruto do Espírito em nós. A pergunta é: você já tomou posse dessa promessa? Porque ela está disponível hoje mesmo. Basta declarar-se sinceramente: Espírito Santo, eu quero viver contigo. A partir desse momento, tudo muda. A vida espiritual se aprofunda, a intimidade com Deus se fortalece e cada manhã passa a ter um novo sentido. Quantas vezes acordamos, já esticamos a mão para o celular e começamos a rolar o feed sem nem perceber?
É o café esquentando, as notificações pipocando, o noticiário cheio de tragédias e pronto, o dia começou. Mas será que começamos bem? A forma como despertamos diz muito sobre o ritmo da nossa vida espiritual e muitas vezes, sem querer, deixamos o Espírito Santo de fora logo nas primeiras horas. O que deveria ser uma manhã tranquila se torna uma sequência de estímulos que nos roubam a paz interior antes mesmo do primeiro compromisso. A verdade é que a rotina nos distrai, nos atropela e, sem perceber, deixamos de lado a oração da manhã, a palavra de Deus, aquele momento de comunhão com Deus que poderia transformar tudo. Não é sobre religiosidade, é sobre prioridade. E se a primeira coisa que fizéssemos fosse nos conectar com o céu? Antes do celular, antes do mundo nos invadir, buscar direção divina? Uma simples oração: Bom dia, Espírito Santo. Eu preciso de ti hoje. Já muda o clima, muda a energia, muda o foco. Essa escolha nos protege, fortalece e nos alinha com os planos do Senhor desde o amanhecer. O início do dia é uma porta espiritual. E quando decidimos passar por ela de mãos dadas com o Espírito Santo, abrimos espaço para receber sabedoria divina, paz interior e força para enfrentar qualquer desafio. Começar o dia com o Espírito Santo não é marcar um ponto espiritual, nem seguir um checklist religioso. É uma decisão consciente, uma entrega genuína logo ao abrir os olhos. É dizer: Senhor, dirija meu coração antes que o mundo tente me conduzir. Não importa se você tem 5 minutos ou 1 hora, o que importa é a intenção, o convite sincero para que ele ocupe o centro desde o início. Isso não precisa acontecer de forma engessada. Pode ser no silêncio do quarto, enquanto você escova os dentes ou preparando o café. O importante é que haja comunhão com Deus, mesmo nas tarefas simples. Nessa conversa íntima, a presença de Deus começa a se manifestar de maneira real, trazendo paz, discernimento e aquela sabedoria divina que você nem sabe explicar, mas sente que ela está agindo. Convidar o Espírito Santo consiste em dar ao seu dia uma bússola segura. Quando a ansiedade tenta se antecipar, ele oferece calma. Quando surgem decisões difíceis, ele entrega a direção divina. E quando você menos espera, percebe que está sendo transformado por dentro. A irritação dá lugar à paciência, a dúvida cede à fé cristã, e você começa a reconhecer o fruto do Espírito nas suas atitudes. Não se trata de repetir frases decoradas, mas de abrir espaço para que Deus fale. Pode parecer pequeno no começo, no entanto, essa prática diária gera crescimento espiritual duradouro. E aos poucos, você percebe que a intimidade com Deus se torna algo tão natural quanto respirar. A Bíblia está repleta de histórias que mostram como o Espírito Santo age de forma prática e direta na vida de quem está disposto a ouvir. Em Atos, capítulo 8, Filipe foi guiado pelo Espírito Santo até um homem etíope que lia as Escrituras, mas não compreendia o que lia. A direção foi clara, pontual e estratégica, resultado de uma vida sensível à voz do Espírito Santo. O encontro mudou a vida daquele homem e também de Filipe. Outro exemplo marcante está em Atos, capítulo 10. Pedro recebe uma visão divina que quebra paradigmas e o leva até a casa de Cornélio. O Espírito Santo não apenas mostrou o caminho, mas também preparou o coração de todos os envolvidos. Isso nos ensina que, quando obedecemos à direção divina, estamos participando de um plano maior, algo que vai além da nossa lógica e alcança outras vidas. Esses relatos não são apenas registros históricos. Eles são convites. Porque o mesmo Espírito Santo que guiou Filipe e Pedro está aqui hoje, pronto para nos conduzir. Você já percebeu como às vezes sente no coração aquele empurrãozinho para falar com alguém, mudar de caminho ou esperar um pouco mais? Muitas vezes, é o Espírito Santo nos guiando. Entretanto, precisamos silenciar o barulho para ouvir sua voz. Se abrirmos espaço, ele nos conduz com clareza, nos livra de armadilhas e nos coloca exatamente onde devemos estar.
Viver com essa sensibilidade espiritual é um privilégio e um propósito. Não dá para negar que a vida tem dias pesados. Às vezes, uma enfermidade que chega sem avisar, uma crise financeira inesperada, ou até mesmo aquela confusão interna que ninguém vê, mas que tira o sono. Nessas horas, nos sentimos pequenos, impotentes. Porém, a presença do Espírito Santo se revela ainda mais preciosa porque, com ele, nunca enfrentamos nada sozinhos. Quando tudo parece escuro, ele acende uma luz dentro de nós. Não necessariamente muda a circunstância de imediato, porém, muda o nosso coração. O Espírito Santo traz consolo real, força espiritual que não vem de nós, uma paz que simplesmente não dá para explicar. É a paz interior que vem do alto, que guarda o coração, mesmo em meio ao caos, como uma âncora firme em meio à tempestade. A palavra de Deus nos garante em Romanos, capítulo 8 e versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa verdade se torna viva quando estamos em comunhão com o Espírito Santo. Ele nos lembra das promessas de Jesus, nos fortalece nas fraquezas e nos ajuda a continuar caminhando com fé cristã, mesmo quando as pernas tremem. Ele não nos abandona, ele habita em nós. E isso muda tudo. Então, se hoje você está enfrentando um momento difícil, respire fundo. Convide o Espírito Santo a estar com você nessa batalha. Ele é o Consolador, o Guia, o amigo fiel que nunca falha. Começar o dia com uma oração poderosa não exige palavras bonitas nem um cenário perfeito. Basta sinceridade. Algo simples, como: Espírito Santo, guia-me hoje. Toma conta da minha mente, do meu coração, dos meus passos. Essa pequena atitude de fé cristã abre espaço para uma transformação espiritual contínua. É como destrancar a porta da alma logo cedo e dizer: pode entrar, eu preciso de ti. Além da oração, a palavra de Deus deve ser nosso primeiro alimento. Em Deuteronômio, capítulo 8 e versículo 3, lemos que o ser humano não vive somente de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Antes de alimentar o corpo, que tal nutrir o espírito? Pode ser um versículo, um devocional diário, ou até mesmo um louvor que toque seu coração. O importante é começar o dia sintonizado com o céu. Essa prática gera crescimento espiritual real. Aos poucos, o que parecia rotina, vira relacionamento. A intimidade com Deus se fortalece, os pensamentos se alinham à sabedoria divina, e você começa a perceber que até as pequenas decisões do dia ficam mais leves. Não porque os problemas somem, mas porque você agora tem o guia do Espírito Santo ao seu lado. Quer um desafio prático? Amanhã cedo, antes de tudo, pare por 2 minutos. Fale com o Espírito Santo. Leia um trecho da Bíblia. Entregue o seu dia a Ele. Essa constância transforma, cura, liberta e produz o fruto do Espírito que se tornam visíveis na sua vida. Quando você começa a andar com o Espírito Santo diariamente, não demora muito para os frutos começarem a aparecer. A paz interior se torna constante, a sabedoria divina começa a brotar nas suas decisões, e até sua forma de reagir muda. Aquilo que antes te tirava do sério, agora encontra um coração mais tranquilo, mais cheio de fé cristã, mais moldado pela presença de Deus. A transformação espiritual acontece de dentro para fora. Além disso, você passa a enxergar com outros olhos. Situações que antes pareciam sem saída se tornam oportunidades de crescimento espiritual. A ansiedade dá espaço para a confiança. A pressa cede lugar ao discernimento. E sabe o que é mais bonito? As pessoas ao seu redor percebem. Sem perceber, sua vida começa a irradiar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A comunhão com Deus se torna prazerosa, não obrigação. Você sente saudade de estar a sós com Ele,
busca a direção divina com naturalidade e ouve a voz do Espírito Santo, como alguém que caminha ao seu lado. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, Paulo fala sobre a comunhão com o Espírito Santo e é exatamente isso que acontece, um relacionamento vivo, constante, íntimo. Não é teoria, é experiência. E tudo isso começa com uma simples escolha diária. Não é sobre perfeição, mas sobre constância. E quanto mais você caminha com o Espírito Santo, mais ele vai revelando os propósitos de Deus para a sua vida. Agora é hora de parar, respirar fundo e se entregar. Uma oração poderosa não precisa ser longa, mas precisa ser honesta. Comece exaltando a Trindade. Pai, eu te louvo. Jesus, eu te agradeço. Espírito Santo, eu te recebo. Esse louvor inicial já muda o ambiente. Ele coloca nosso coração na posição certa de adoração. Lembra que estamos diante do Criador, que nos ama e nos escuta com atenção. Depois, peça a presença contínua do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, fica comigo o dia todo. Guia minhas palavras, meus pensamentos, minhas atitudes. É nessa rendição que a sabedoria divina começa a fluir. Ore por força espiritual para enfrentar as lutas do dia, por clareza mental, saúde emocional e equilíbrio em todas as áreas. Ele se importa com cada detalhe, do físico ao espiritual. Inclua também pedidos bem práticos. Fale sobre suas necessidades espirituais e materiais. Peça proteção divina ao sair de casa, sabedoria no trabalho, favor nos relacionamentos, alegria no lar. E não se esqueça do fruto do Espírito. Ore por amor verdadeiro, paciência com quem te irrita, domínio próprio nas tentações, paz interior nas incertezas. Gálatas, capítulo 5 e versículos 22 e 23, é um ótimo guia para isso. Essa oração pode ser feita todos os dias, sempre adaptada ao que o coração precisa. Não existe fórmula mágica, existe comunhão com Deus. E quanto mais sincero for esse momento, mais profunda será a transformação espiritual que virá com o tempo. Hoje quero fazer uma oração especial por você que está aqui, especialmente se estiver se sentindo fraco, doente, perdido ou ansioso. Saiba que o Espírito Santo está perto para ser seu amigo fiel, conselheiro e consolador. Mesmo quando parece que ninguém entende, ele entende tudo, conhece seu coração e quer trazer alívio para suas dores e inquietações. O Espírito Santo age com delicadeza, tocando onde ninguém mais alcança. Ele fortalece os fracos, levanta os caídos e dá paz interior para quem está afogado em tempestades emocionais. Nunca se esqueça, você não está sozinho, mesmo que às vezes pareça. A presença de Deus está ao seu lado, pronta para guiar e proteger em cada passo do caminho. Se você tem um pedido de oração, deixe nos comentários. Vamos juntos, em comunhão, clamar pela ação poderosa do Espírito Santo. Porque a oração da manhã é também um momento de união, onde o amor de Deus nos conecta e transforma. É um convite para que a fé cristã se fortaleça não somente em você, mas em toda essa comunidade de irmãos. E lembre-se, a intercessão é um ato de amor. Orar pelos outros é abrir espaço para que Deus manifeste sua proteção divina e seus milagres. Então, se sentir o Espírito Santo falando ao seu coração, participe com um amém, um pedido, ou simplesmente com sua presença. Chegamos ao fim deste momento especial, mas a transformação que começa na sua oração da manhã pode durar o dia inteiro e por toda a sua vida. Agora, reflita. Como seria se você deixasse realmente o Espírito Santo guiar cada decisão, cada passo? O que mudaria no seu trabalho, nas suas relações, na sua paz interior? A fé cristã que você cultiva hoje é o alicerce para uma vida cheia de propósito e o fruto do Espírito Santo. Que tal começar agora mesmo? Faça desse momento um compromisso diário, uma conversa íntima com Deus que fortalece, protege e renova.
Sua vida espiritual merece esse cuidado, e o Espírito Santo está pronto para ser seu guia e consolador a cada instante. Lembre-se, não precisa ser perfeito, mas precisa ser sincero. Você tem tudo a ganhar, e a mudança começa com um simples sim no coração. Se esse devocional tocou seu coração, que tal dar um passo simples, mas poderoso? Curta o vídeo, comente, amém, para declarar sua fé cristã, e compartilhe com alguém que também precisa experimentar essa presença de Deus. Assim, você se torna um canal de bênçãos, espalhando a força espiritual que transforma vidas. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se juntar a essa família que busca crescer em intimidade com Deus todos os dias. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra de sabedoria divina e nem um devocional que fortaleça sua vida espiritual. Afinal, você merece caminhar com a direção divina sempre ao seu lado. Lembre-se, você é abençoado para abençoar. Quando permitimos que o Espírito Santo conduza nosso dia, nossas ações passam a refletir a luz e o amor de Jesus. Essa é a verdadeira transformação espiritual que impacta não somente a nós, mas a todos ao nosso redor. Que essa paz interior e essa força sejam sempre sua marca. Por fim, declaro sobre você e sua família a proteção divina, a abundância do fruto do Espírito e uma comunhão profunda com Deus. Que cada manhã seja um convite renovado para viver com fé cristã, guiado pelo Espírito Santo. Que Deus te abençoe ricamente e até o próximo devocional. Que assim seja.